Dia terceiro, tudo bom? Vamos lá, vamos começar o nosso módulo 11, que fala sobre a população brasileira, tá? Vou tentar ser o mais rápida possível com esse módulo, mas ao mesmo tempo ser bastante, esqueci a palavra, ser bastante fiel àquilo que vocês precisam saber para que vocês façam bons vestibulares, boas provas de Enem. Eu vou eliminar muita coisa de história que acho que vocês já aprenderam, né? Já que a gente está falando de história do Brasil, vamos focar naquilo que é mais importante para a gente entender como que o povo brasileiro se formou, qual é a sua principal característica. Bom, gente, em 2018, o IBGE tinha uma estimativa de 209 milhões de habitantes no Brasil. Hoje essa estimativa já está em 210. E agora nós só vamos saber no ano que vem, já que o censo deste ano foi adiado por conta da pandemia, tá? Ele foi adiado para o ano que vem, né? Nessa época que nós estamos, os recenseadores já deveriam estar sendo treinados, né? Ele geralmente acontece em junho e julho, então não tem menor condição de se fazer um censo este ano, tá? Esses 210 milhões, então, que nós temos estimados para este ano, são distribuídos de uma maneira muito desigual no nosso território. Então, nós vamos ter lugares com uma grande concentração de pessoas, como é o caso da faixa litorânea, e nós vamos ter locais com uma concentração bem pequena, né? O caso da Amazônia, o caso do sertão, onde a gente tem uma densidade demográfica bastante pequenininha, tá? Então, toda essa população, ela é fruto de miscigenações, ou seja, uma mistura de povos variados, tá? A maioria da população é urbana, nós temos uma taxa de urbanização hoje de 85%, tá entre algumas das maiores do mundo, tá? E o que nós observamos hoje em dia é que nós temos uma parcela muito pequena de pessoas que se deslocam dentro do território. A gente vai voltar a falar um pouquinho sobre migração. Não se movimenta mais pelo território, não se migra mais pelo território com a mesma rapidez que se migrava antigamente, com a mesma quantidade de pessoas, tá? Uma característica muito interessante é que a população brasileira está num processo de envelhecimento, né? Nós estamos no final da terceira fase da transição demográfica, né? É uma tendência quase que mundial. Aqui no Brasil, nós experimentamos um aumento da expectativa de vida, né? Nós estamos com expectativa de 76 anos e alguns meses, que está já entre as ideais, né? Lembrando que a expectativa ideal é de 76 anos, e as taxas de natalidade vêm caindo, né? Então, o que acontece com a sociedade brasileira? Como é que a sociedade brasileira se formou? Ela se formou a partir da mistura dos povos autóctones, que são os povos nativos, né? Então, no caso, os indígenas, dos povos africanos, então os negros que vêm para cá para trabalhar como escravos, e dos europeus, que são os nossos colonizadores. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um desses povos, e nessa aula eu vou começar pelos indígenas, tá bom? Gente, vamos lá. Em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, tá? Estimava-se que o Brasil tinha cerca de 2 milhões de indígenas. Não dá para a gente ter um número correto, um número certo, né? Então é uma estimativa, e que esses 2 milhões de indígenas, eles eram distribuídos por grupos étnicos bem variados, tá? Ao longo de todo o processo de colonização do Brasil, infelizmente, nós vamos ter também um longo processo de extermínio desses índios. O último censo avaliou, e hoje a estimativa é de que a gente tenha cerca de 900 mil indígenas, né, autodeclarados pelo censo, o que isso identifica em torno de 0,47% da população. Um exemplo, né, de como os índios eram tratados na época da colonização foi a chamada Guerra do Gentil. A Guerra do Gentil foi uma guerra que foi motivada pela expansão da pecuária sobre as áreas que os índios viviam, né? O avanço da criação de gado.
Então, o que aconteceu? Os índios obtiveram algumas vitórias em algumas batalhas, mas ao final da guerra eles foram derrotados. E todos aqueles que aqueles que sobreviveram foram escravizados, foram levados, né, para as fazendas para trabalhar como mão de obra. Só para vocês terem uma ideia, gente, dá até arrepio de falar disso. Uma das técnicas, né, vamos dizer assim, que os colonizadores usaram foi presentear os índios com roupas de vítimas de varíola. Naquela época tinha muita varíola. Então você imagina um grupo humano que nunca tinha tido contato, né, com essa doença, utiliza roupas infectadas, né, não precisa nem dizer o que aconteceu com esses índios, né? Então, essa relação, né, do índio com o branco, né, de agora, que ela vem marcada por muita violência, tá? É por conta da vontade do ser humano, né, do ser branco, vamos dizer assim, né, do homem branco, extrair as riquezas da terra, de invadir as terras indígenas para invadir a moradia, a área em que os índios vivem, para fazer essa exploração, tá? E de causar impactos ambientais local em que os índios habitam. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil só foi ter uma preocupação com os direitos indígenas em 1910. Então, olha só, de 1500 a 1910, os indígenas não tinham nenhum tipo de assistência legal, jurídica, né, da lei. Em 1910 foi criado o SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio. Então foi a primeira vez na história em que se teve uma preocupação, né, de colocar, de mencionar direitos indígenas. Só que como nós estamos no Brasil, né, esse órgão foi ele teve uma gestão muito ruim, ele foi muito mal gerido. E aí em 1967 ele foi extinto. No lugar dele foi criada a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que existe até hoje. A FUNAI, ela tem como função reconhecer, vamos lá, a organização social, os costumes, as línguas, as crenças e as tradições dos indígenas, tá? Dependendo de quem preside a FUNAI, ela faz um trabalho incrível. Houve uma época que quem presidia a FUNAI era um sertanista, Sidney Possuelo, esse era o nome dele. E o Sidney Possuelo, ele tinha uma visão muito interessante de não fazer contato com os povos da Amazônia que ainda estão sem contato. Então, preservar esses povos isolados, né? Então, durante muito tempo, foi uma política da FUNAI muito interessante. A FUNAI acaba, né, acompanhando a política que está sendo feita no momento. Bom, na FUNAI, em 1973, foi criado o Estatuto do Índio. Finalmente, a gente tem um documento, tá, que estabelece o direito do índio a ter um território, o direito do índio de ter a sua terra, tá? Esse Estatuto do Índio, ele determina que tem 5 anos para que as terras indígenas sejam demarcadas definitivamente. Então, você tem um processo que leva até 5 anos para que os índios possam realmente ter a posse de sua terra. Só que o que aconteceu? Quando esse Estatuto do Índio foi criado, a gente estava em pleno período de projetos e políticas de colonização da Amazônia. Foi aquele período, né, de você ocupar a Amazônia, né, ocupar para não perder. Né? Então, aquela história de que territórios desocupados eram territórios que você corria o risco de perder para países vizinhos. Né? Então, a ideia era ocupar a Amazônia para integrar, então era ocupar para integrar. Tá? Então, o que eles faziam naquela época? Uma série de rodovias, entre elas a Transamazônica, que deveria cortar, né, a floresta amazônica no sentido longitudinal, a Cuiabá-Brasília, várias das estradas que hoje ligam a região norte ao resto do país. Eles também fizeram projetos de exploração mineral, então projeto Carajás, projeto Rio Trombetas, tal, e a construção das hidrelétricas. Então, o que aconteceu? Todos esses projetos obrigaram as aldeias a se deslocarem
né, compulsivamente, compulsoriamente, desculpa, compulsivo é outra coisa, compulsoriamente, né, a cabeça da professora já tá, ó, a mil por hora. Então, o que aconteceu? Esses índios acabaram vivendo uma nova onda de violência, né, muita violência. Então, a isso se deu o nome de questão indígena, tá? A questão indígena era justamente esse momento em que os índios lutam mais uma vez pela demarcação das suas terras. Em 1990, foi criado o decreto que estabelece as terras indígenas. Terras indígenas são terras que são demarcadas, são homologadas e são regularizadas, de tal forma que aquela terra ela tem que ficar única e exclusivamente para a utilização do índio, tá? Só que aí, gente, os índios não deixam de ser alvo de conflito. Por quê? Porque para resolver um outro probleminha que existia, né, que existe ainda hoje, as terras indígenas foram demarcadas coincidentemente em cima de reservas do subsolo muito ricas, né, reservas minerais muito ricas. Porque, lógico, uma vez que você coloca uma terra indígena lá, você está protegendo essa terra, né, você está evitando que haja, né, uma exploração. Só que não foi bem isso que a gente observou. A gente observou que muitas pessoas invadiam, né, muitas pessoas entravam nas terras indígenas justamente para fazer essa exploração. Então as terras indígenas não resultam em maneira alguma de proteção completa contra a violência, né? Pelo contrário, muitas vezes essas terras elas são alvo de discussões e contestações políticas, né? Porque imagina, vai se colocar uma terra. Então tem um exemplo muito bacana, bacana porque o resultado dele foi legal, que foi a terra indígena Reserva Raposa Terra do Sol. Essa reserva fica no estado do Amazonas, na cabeça do cachorro. Então, se vocês olharem o mapa do Brasil, ali onde parece o perfil de um cachorrinho, ela fica lá. Então, lá foi demarcada essa terra indígena e os arrozeiros do local, eles contestaram essa demarcação, porque ali era a área deles plantarem arroz. Inclusive, houve um problema com a Colômbia, né? Porque está na fronteira com a Colômbia. Bom, no fim, depois de muito conflito, depois de muito blá blá blá, muita luta, os índios ganharam, né, a homologação dessa terra indígena. E tem um outro caso muito figurativo, que é na reserva dos índios Cintas Largas. Os Cintas Largas são povos guerreiros, né? São povos que não sabem resolver as coisas de outra maneira a não ser pela guerra, faz parte da cultura deles. Então, dentro da terra deles tem ouro. Então, uma vez, um grupo de garimpeiros invadiu a terra dos Cintas Largas para fazer um garimpo ilegal. Os Cintas Largas não tiveram dúvida. Eles atacaram os garimpeiros da maneira como eles aprenderam com os ancestrais deles, a golpe de burduna, né? Eles mataram os garimpeiros, lógico. E aí teve toda uma discussão em torno do que seria justo, né? Se você deveria julgar os índios pela lei dos homens brancos ou pela lei indígena, né? Então, quem é que estava errado nessa história toda? Tudo bom, gente? Dúvidas lá no fórum, no mural. E a pergunta surpresa. Esqueci, né? Vamos lá. A pergunta surpresa que eu faço para vocês, gente, é a seguinte. Como que vocês acham, né, que o Brasil deveria ter tratado os nossos índios? Qual a importância dos índios para a identidade brasileira? Essa é a pergunta. Qual a importância dos índios para a nossa identidade? Beleza? Até já, gente. Até a próxima.